Oi turma, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Shiva Mudra. Esse gesto que está tão presente nas nossas aulas, está sempre no Anga Mudra, a gente tem mais de 100 mudras, dentre eles o Shiva Mudra sempre está presente em toda a aula e ele também é utilizado muito na hora de meditar, não é o único gesto que podemos usar na meditação, mas é o mais comum de utilizá-lo. Então hoje a gente vai ver direitinho como que executa o gesto, os principais erros e coisas do tipo. Para quem não identificou ainda, o Shiva Mudra é esse cara aqui, uma mão em cima da outra. Então quase em todas as aulas a gente explica que os homens colocam a mão direita sobre a palma da mão esquerda e as mulheres fazem exatamente o contrário, a mão esquerda por cima da palma da mão direita. Então vamos lá, olhando novamente, uma mão sobre a outra. As mãos, elas ficam assim, um tanto quanto em concha, ou seja, elas não estendem. Tá? E uma mão vai exatamente sobre a outra. Então você não vai deixar o gesto aberto assim, ó, só os dedos das mãos em cima uns dos outros, ou ainda excluir os dedos da jogada e colocar só o centro da mão uma sobre a outra, deixando os dedos soltos assim. Uma mão encaixa exatamente sobre a outra. E elas ficam assim em concha. Elas jamais devem ficar flutuando. Também não devem ficar lá no chão. Para quem tem os braços mais compridos como os meus, não pode deixar lá no chão. Você pode deixar sobre os pés, pode deixar sobre as pernas, dependendo da posição de pernas que você estiver. Ó, aqui ela fica mais sobre o tornozelo. Então ela fica em algum lugar acomodado aqui, dependendo da posição de pernas. É importante que os braços estejam soltos, assim como as mãos, relaxadas. As mãos não devem estar tensionadas, bem como os braços também não devem tensionar. Braços, ombros, tudo relaxado. Outro erro clássico é unir os polegares. Esse é um gesto que leva para outro estado de consciência, tá? E que nós não utilizamos na nossa metodologia. Então nós utilizamos este gesto aqui, sendo que as mulheres fazem sempre o contrário, certo? Bom, vamos aprender um pouquinho mais ainda sobre esse gesto. Então, contra a tradição que o primeiro yogi, a quem se atribui o nome de Shiva, ao entrar em estados expandidos de consciência, acabou intuitivamente dispondo suas mãos desta forma. Sabe aquela história que quando você está triste, na verdade não é história, a gente fica assim mesmo, né? Se você estiver mais tristonho, os ombros baixam, o rosto fica mais para baixo. Quando você está feliz, há uma tendência de abrir o peito, olhar um pouco mais para cima. Né? A gente geralmente ri para cima. Então são reações físicas intuitivas, espontâneas, a partir de um estado de consciência, um estado emocional nesse caso. Então, esse primeiro yoga, ao alcançar estados de consciência mais profundos do que o da meditação, intuitivamente, instintivamente, acabou dispondo suas mãos nesse gesto. Então, toda vez que realizamos esse gesto, estamos nos conectando ou tentando uma predisposição àquele estado de consciência. Né? Então, um dos intuitos de realizar o Shiva Mudra é esse. Tá? O Shiva Mudra, ele vai gerar uma corrente energética. Uma boa parte das técnicas que utilizamos vão gerar correntes energéticas. É o caso do Shiva Mudra também. Daí a importância da polaridade para homens e para mulheres. No caso, o fluxo energético vem da mão de baixo, da mão negativa, para a mão positiva. Sobe pelo braço da mão que está por cima, vai até a cabeça e desce pelo braço que estava equivalente ao da mão de baixo e volta para a mão. Então sobe, no caso dos homens, pelo lado direito
e desce pelo lado esquerdo e a energia vai circulando dessa forma. Certo? O que cria um fluxo energético interessante tanto no Muladhara Chakra, que é o chakra onde está a energia responsável pela meditação, que é a Kundalini, e no Agnya Chakra, que é o ponto, que é o chakra, o vórtice de energia, que essa energia precisa subir para que a gente de fato medite. Então, já desde o início da prática, dispondo as mãos em Shiva Mudra, a gente começa a gerar uma predisposição a um estado mais intuitivo, a um estado de dhyana, ou de meditação. Certo? Então, vamos lá. O gesto é uma mão em cima da outra, os homens com a direita por cima, as mulheres com a esquerda por cima. O gesto precisa estar descontraído. Os polegares não se tocam, eles ficam juntinhos das respectivas mãos. Braços soltos, ombros descontraídos. E esse é o Shiva Mudra. Aí os professores vão te ensinar uma série de vivências, uma série de mentalizações possíveis nesse gesto. Mas uma dica, como a gente faz sempre esse gesto no Anga Mudra, depois dele, na maioria das vezes, nós realizamos esse outro gesto, que é o Pranam Mudra. Esse é tema de outro vídeo. Mas a conexão do Shiva Mudra para o Pranam Mudra vai ser tema desse vídeo aqui. Então, olha só, na transição de um gesto para o outro, aí sim nós utilizamos a conexão dos polegares, então unimos os polegares e aí puxamos o braço de baixo, olha só, pelo punho. Olha o punho vindo antes e a mão alinhando. A outra mão ela pode só acompanhar. Então, novamente, a mão de baixo, que é a mão de energia feminina, que é uma energia mais criadora, ela dá início a todo o movimento e de forma bem sinuosa, e a outra acompanha. Se você quiser, a mão que acompanha pode fazer um movimento sinuoso também. Neste caso, você puxa a mão de baixo e a mão de cima também sinuosamente se movimenta para realizar o Pranam Mudra. Novamente, bem devagarzinho, o Shiva Mudra sem polegares unidos. Você une os polegares, puxa a mão de baixo a partir do punho e a outra mão acompanha e você fecha em Pranam Mudra. Então é isso, agora você sabe um pouquinho mais sobre o Shiva Mudra, sua vivência vai ficar ainda melhor. Nos vemos no próximo vídeo.